apesar de eu ser não de todo especialista, não sou de todo, venho da parte dos ativismos, eu fui tentar perceber, antes de poder falar sobre os novos riscos, quais é que eram os riscos antigos, porque isso me ajudava a perceber como é que a coisa tinha evoluído. E a ideia da segurança social é uma ideia profundamente radical, que está hoje muito ameaçada, mas é uma ideia profundamente radical, na minha opinião, de que todos somos solidários por todos. E isso é uma coisa muito importante, só disso é que pode nascer a ideia de segurança social. E o facto de todos sermos solidários por todos implica que temos de olhar uns para os outros para ver onde é que está a falhar, onde é que estão a abrir as rachas, onde é que as pessoas estão a ficar para trás e como é que isso acontece. E eu acho que é por isso que estamos a fazer isto hoje. Essa ideia radical é uma ideia que é preciso voltar a ganhar. Ou seja, a ideia de que os ganhos coletivos do trabalho, aquilo que coletivamente fazemos através do trabalho, pode ser distribuído entre todos de maneira o melhor possível. E que, para além do salário, que deve ser a melhor maneira de o distribuir, se os salários forem suficientemente altos, quando existem problemas, porque há uns que ganham muito, outros que ganham pouco, utilizamos ferramentas como a segurança social para tentar distribuir o melhor possível o produto do trabalho, e isso é uma coisa que é mesmo muito importante no momento atual. Mas a cobertura da segurança social, como é óbvio, não tento fazer a resenha no mundo, mas em Portugal, em 1935, há alguns trabalhadores por conta de outrem, isto já no fascismo, há alguns trabalhadores, poucos por conta de outrem, têm direito a alguma proteção sobre alguns riscos sociais, doença, invalidez, velhice e morte. Mas não havia nenhuma proteção para o desemprego. Isto dá-nos a ideia de que a coisa foi mudando, não é? Hoje já existe, em 62 há uma grande reforma, abrem-se os riscos, há mais riscos cobertos e há mais pessoas abrangidas. E em 1974, no programa do Movimento das Forças Armadas, no programa do primeiro governo provisório, do Lino Palma Carlos, com o Mário Morteiro, que agora tem um auditório no ISCTE e tudo, que era o economista do ISCTE, que tinha a pasta dos assuntos sociais, inscreve-se na Constituição pela primeira vez o artigo 63. Todos têm direito à segurança social, e depois descreve um pouco sobre isso. Hoje a segurança social atinge os seguintes riscos. E a pergunta é se eles estão ou não certos, se falta aqui alguma coisa e como é que pode faltar. O risco de desemprego, doença, parentalidade, maternidade, invalidez, velhice, através de um sistema de repartição, que eu acho que está correto, acidentes de trabalho, morte, encargos familiares, proteção social para pessoas sem capacidade de subsistirem, o RSI e outras coisas do tipo, alguns contributivos, outros não contributivos, ou seja, alguns que, quando trabalhamos, pagamos para eles, outros que o Estado, através dos impostos, financia para nos ajudar. Estão aqui mais especialistas do que eu consigo imaginar. Mas em 2014, aquilo que nós temos, o quadro, para começarmos a ver essas brechas, é 1.200.000 desempregados reais, muito para além das estatísticas de desempregados reais, podemos dizer que podem ser qualquer coisa como 1.200.000, 1.300.000 trabalhadores precários, no sentido mais apertado dessa condição, trabalhadores precários, aqueles que têm contratos a prazo, 60.000 contratos de emprego e inserção, ou seja, trabalho à pala para o Estado. Há 60.000 pessoas a ocupar postos de trabalho que deveria, sem férias, sem rendimento, a ocupar postos de trabalho que o Estado devia pagar, mas que estão lá desempregados a fazer esse trabalho. 200, certo, todas estas estatísticas são muito difíceis, não é? Ou seja, 250.000 pessoas que saíram do país, imigrantes, para tentar fazer-se à vida. Em Espanha chamam-lhes exilados até, eu acho que é um termo forte para descrever aquilo que se está a passar. 700.000, bem, numa altura, agora menos, recibos verdes. Aquilo que nós sabemos hoje é que a força de trabalho hoje, mais de 50% da força de trabalho hoje, é precária ou está desempregada. Isto é um número fortíssimo, porque quer dizer que a ideia de que podemos chamar condições atípicas ao trabalho precário é assim um bocadinho esquisita, porque já não é atípico. No sentido em que, se os precários e os desempregados, que na verdade é quase a mesma coisa, porque são intermitentes, não é? Passam de uma categoria para a outra muito rapidamente, se já significam 50%, mais de 50% da força de trabalho, dos 5 milhões de pessoas que trabalham em Portugal,
então chamar-lhe atípico é esticar o termo ao seu limite, acho eu. Este governo, a Troika, e aquilo que para aí vem, ou que pode vir, abre uma coisa muito nova, não é? Por exemplo, relativamente às alterações ao Código de Trabalho, que algumas das quais tu referiste, e ao subsídio de desemprego, é um flexi só para a segurança social. Depois o flexi segurança deixou de existir, não é? Mais precariedade, desemprego mais fácil, desvirtuar por completo a ideia de justa causa, isso com a nova maneira de despedir, a justa causa é uma coisa que também já não existe muito bem. Diminuição do prazo de garantia para o subsídio de desemprego, é verdade, ou seja, há uma aproximação àquilo que seria, mas há um corte gigantesco na prestação e há um corte gigantesco no tempo de atribuição. A OCDE diz, o Angel diz, ainda não chega, tem que ser mais, o vosso problema são desempregados de longa duração. Há um aumento de pobreza, menor resposta, há um problema grave com aquilo que se chamavam os estabilizadores automáticos, aquela ideia de que, bem, quando as pessoas perdem o desemprego, o subsídio de desemprego dá-lhes rendimento suficiente para a economia voltar a funcionar, ou seja, a ideia keynesiana de que isto era um motor e que quando estava perro havia algumas coisas que voltavam a dar gás à engrenagem, isso perde-se aqui, ou seja, no momento, como o Manel descrevia, no momento em que a coisa está a ir abaixo, ainda vai mais abaixo, e introdução de novas contribuições para os desempregados, os 6% que depois foram considerados inconstitucionais. Isto é o quadro que nós estamos a discutir em 2014, são estas as várias brechas que nós podemos ver no sistema de segurança social, é nestes casos que nós poderíamos discutir uma resposta. Essa resposta teria, eu queria-vos fazer vários desafios para pensarmos, porque eu não tenho grandes certezas, imagino que os precários também não. Nós temos tentado avançar com algumas coisas arrojadas sobre este assunto, mas ajuda-nos muito em momentos como estes, que nos ajudam a pensar. Mas o Guy Standing diz que existem 7 formas de precariedade. A segurança no mercado de trabalho, que é a ideia de pleno emprego, direito ao trabalho, pleno emprego. A segurança no emprego, que é a proteção contra o despedimento arbitrário. A segurança no trabalho, ou seja, termos a certeza que temos um estatuto, uma carreira que são protegidos. A segurança no trabalho, que é não levarmos com um tijolo na cabeça, ou seja, ter a certeza que temos alguma proteção contra acidentes, doença. A segurança na reprodução dos nossos saberes, na ideia dos skills, ou seja, a oportunidade de ganhar saber para aquela questão em particular e depois aprender a fazer aquilo melhor, capital humano específico, qualquer coisa como isso, que hoje em dia quem é precário sabe bem que não existe. Eu num dia estou aqui, no outro vou para o outro, levo comigo esse conhecimento. Isso é até um dano para a empresa. É um problema grave para a empresa. A rotação, a alta rotação é um problema grave para a empresa. A segurança no rendimento, a ideia que alguns de nós já não têm, de que no final do mês nós sabemos quanto é que vamos ganhar. Isto, hoje em dia até os reformados não têm essa capacidade de conseguir prever. No final do mês têm, no final do ano já não sabem bem. E a segurança na representação, ou seja, que é possível haver direitos sindicais e que é possível o direito à greve, por exemplo. Se identificaram que algum ou algumas destas categorias não têm no vosso emprego, provavelmente são precários, e isso é verdade. Ou seja, a qualidade do emprego diminui e se arrasta consigo o salário, e isso torna algumas pessoas até não cidadãos, no sentido em que não podem usufruir da sua cidadania em termos absolutos. A Maria João, antes de entrarmos aqui, falava sobre isso, e isso é aquilo que nos preocupa. Ou seja, não é só a segurança social, mas mesmo o Estado Social. É possível um Estado Social com altos níveis de precariedade e desemprego? Provavelmente não. Ou seja, achar que podemos manter altos níveis de precariedade e desemprego e dizer, bem, isto ainda é um Estado Social, provavelmente não será verdade, e hoje estamos a ver essa erosão. Existem casos muito específicos que nós tentámos estudar bem. Aliás, eu, o Tiago e o Marco escrevemos um texto que era provocatório de propósito sobre os recibos verdes, que se chamava Exclusão, Perseguição e Desvinculação. O modo como a segurança social trata os recibos verdes. Exclusão, porque, como já foi dito, o Código Contributivo é uma catástrofe para os recibos verdes e ainda mais para os falsos recibos verdes. É complexo,
é visto como uma pena que têm de carregar, ninguém verifica as vantagens relativamente àquilo que está a contribuir, governos sucessivos vão tentando pôr pensos rápidos para tentar que a coisa não seja muito má, sabendo que de cada vez que baixam as contribuições, a carreira contributiva está a ser afetada e logo há aqui um problema grave. Perseguição, porque os falsos recibos verdes sentem a impunidade dos seus patrões, a quem ninguém faz nada, mas eles são perseguidos tanto pelas penhoras como por erros sucessivos que este governo do Mota Soares fez com os falsos recibos verdes, com os recibos verdes, que nunca resolveu, e foram erros em cima de erros, em cima de erros, que hoje só uma auditoria muito grande é que poderia voltar a trazer justiça às contribuições dos recibos verdes, e essa auditoria não se vislumbra no horizonte. E desvinculação por aquilo que já foi falado também, que é, se o regime contributivo é penalizador, já há quem defenda, dentro dos precários, dentro dos recibos verdes, o não pagamento. Que se lixe. Então não quero. Se isto é pior para mim, não quero. Se são 124 euros por mês que eu tenho de pagar e não sei para quê, não quero. Isso é um problema grave. E depois, o restante das pessoas, aliás, a Elizabeth já o referiu, há a ideia de que, bem, aqui para a frente vamos ter pensões mínimas, cada vez... daqui para a frente todos nós vamos ter pensões mínimas e isso é um problema grave. E depois existem pequenas medidas de propaganda como o subsídio de desemprego para falsos recibos verdes, que não é, identificando um novo risco, de facto, há falsos recibos verdes, não consegue resolver. Passados 2 anos, o Ministro lá disse que são 800. 800 é uma brincadeira, comparando com o universo de pessoas, e já percebemos que esse subsídio é só para falsos recibos verdes. Se eles resolvessem a injustiça inicial, que é eles serem falsos recibos verdes, não tinham de lhes dar subsídio de desemprego. Depois existe também a questão da guerra de gerações, insiders, outsiders, esse tipo de coisas. A teoria vigente agora para resolver o problema da guerra de gerações é simples. O Mário Centeno, aliás, escreveu um livro sobre isso, genericamente sobre isso, que é, bem, se há um problema em que uns têm muitos direitos e os outros têm poucos direitos, a melhor maneira é nivelar. Nivelar por baixo. Ou seja, deixamos que todas as pessoas deixam de ter direitos e vão ver que assim já não há um problema dos insiders, outsiders, já não existem 2 polos, passa a haver só um e é nivelado por baixo. A ideia do contrato único aproxima-se disso, não é? O contrato de primeiro emprego também em França iniciava um bocadinho esse debate, falhou, ainda bem. Queria-vos dizer então sobre aquilo que as 7 coisas que eu acho que nós deveríamos fazer para o debate, para podermos debater. A primeira é que eu acho, e acho que os precários também têm achado, que o problema número 1 do país se chama desemprego. E então, se o problema número 1 do país se chama desemprego, nós acreditamos que existe uma ideia de direito ao trabalho. E este direito ao trabalho ainda é naqueles termos mais ou menos antigos, que é, se a única coisa que nós temos para fazer na vida, para poder comer, é trabalhar, então ninguém nos pode tirar o trabalho. Isso não podem tirar. É tão simples como isso. E se temos direito ao trabalho, também temos de ter direito ao trabalho com direitos. São as duas partes para isso. E reparem que isso, como já aqui foi dito, se nós tivermos essas duas coisas, garantimos uma sustentabilidade da segurança social que permite que as coisas corram melhor. Ou seja, isto não é um capricho. A segurança social depende destas duas coisas, do direito ao trabalho e do direito ao trabalho com direitos. Todas as pessoas, achamos nós, hoje, isto é uma proposta arrojada, saiu, já tem um ano esta proposta, vem do Fórum Precariedade e Desemprego que realizámos o ano passado, achamos que todas as pessoas que estão a sofrer com o problema do desemprego, todas as pessoas que foram afetadas pelo desemprego, que a culpa não foi delas, ao contrário da ideia de empreendedorismo, de bem, tu não és suficientemente bom, é por isso que não tens emprego, tens de ir vender pipocas, mas se há um problema de desemprego que não foi criado pelas pessoas, então as empresas que estão a ganhar com o aumento do desemprego, com a desvalorização dos salários, então têm de ser chamadas a participar de forma a que todas as pessoas que hoje não tenham emprego possam ter um meio de subsistência. Pode ser um subsídio social de desemprego para todos os desempregados, ou outra coisa qualquer, poderia ser financiado pelas empresas. A ideia é simples, é que se existe quem ganhe com isso, as pessoas que perdem têm de ser ressarcidas no seu direito. Eu vou tentar demorar muito menos tempo do que dizer isto tudo. Depois, é necessário proteger
esse novo risco que são os precários. Há 500 mil pessoas que são da geração nem-nem, só em Portugal. E a geração nem-nem pode-se achar que está nos países mais industrializados, mas não é verdade. Hoje em dia, no mundo, a geração nem-nem é gigantesca, ou seja, é preciso distribuir melhor o trabalho e resolver o problema da intermitência entre emprego e desemprego, que está pior e que vai ficar pior, e é preciso atacar o problema da subcontratação através destes métodos, por exemplo, que o Manel disse, ou seja, a ideia de proteger os precários é muito importante. Isso tem que ver com a proposta anterior, ou seja, se todas as pessoas tiverem um subsídio social de desemprego, algo que lhes permita subsistir porque têm direito ao emprego, isso é importante para manterem a sua vida. Depois, como a Mariana disse ao início, os apoios sociais que existem hoje, aquela lista grande que eu descrevi, não podem desaparecer. O curioso é isso, são muito resilientes, ainda hoje existem, são muito importantes que se mantenham e, portanto, nós temos que conseguir responder aos problemas de ontem e aos problemas de hoje, e é um desafio gigantesco, e compreendemos isso, mas responder hoje à pobreza é muito importante, responder hoje à questão da natalidade, por exemplo, também é muito importante, ou então o sistema também não funciona, e isso implica modificarmos a maneira como existem apoios sociais à parentalidade, os dias de paternidade, as creches, a maneira como o Código de Trabalho divide, por exemplo, os dias de paternidade é demasiado estranha para poder continuar. Depois, a questão do desemprego de longa duração. Realmente, aquilo que nós sabemos hoje é que 45% dos desempregados mais velhos nunca mais vão conseguir emprego na vida. É um dado trágico. E essas pessoas têm, a maioria delas, ou algumas delas, não vão poder emigrar para ir à procura desse mercado de trabalho que é tão flexível e tão fácil, ir para outro país, dizem eles, abrir lá uma casa, fazer lá família. A maioria dessas pessoas não vai conseguir, por isso é preciso tratar delas. É preciso nós sermos responsáveis todos por todos. E depois, também tem que ver com a primeira proposta, do trabalho com direitos, direito ao trabalho e trabalho com direitos. É preciso revalorizar os salários, porque com salários baixos não há a mínima hipótese de subsistir a segurança social hoje. Isso tem que ver também com a questão dos recibos verdes. Por isso, essencialmente, respondendo à pergunta de partida, que acho eu, existe segurança social com altos níveis de precariedade e desemprego? Não, não existe. E existe Estado social com altos níveis de de desemprego e de precariedade? Não, não existe. E por isso, a grande maneira que nós temos de resolver isso é fazer contas ao contrário. É garantir que as pessoas que precisam do apoio social o têm mesmo, e depois vamos inventar as formas de financiar isso, e sobre formas de financiamento à segurança social tenho a certeza que garantimos outras 40 pessoas para discutir aqui.